E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui com o convidado, o biólogo Henrico. Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer aí estar fazendo parte do podcast, né? Agradeço o convite da Grace e vamos embora. Eu que agradeço pela oportunidade de você estar participando. E aí, como é que começou a sua trajetória na biologia, sobre a identificação das espécies? Bom, eu sempre gostei de natureza no geral, né? Assim, desde pequeno eu, Uhum, eu via documentários com meu avô, com meu pai, né? Eu sempre tive, assim, essa aproximação da natureza também por influência da família, né? Assim, de uhum, livros de natureza, né? É, assim, tentar ter uma aproximação já desde pequeno, né? E aí eu já tinha certeza que eu ia, né, trabalhar com a natureza de alguma forma, né? Eu não sabia ainda se eu queria ir para biologia, para veterinária, mas eu queria trabalhar com bicho de alguma forma, né? E aí eu fiz 2 anos de cursinho, uhum, eu fiz a minha graduação, aí eu fiz a bacharelado na Universidade de São Paulo uhum, e e durante a graduação, né, mais especificamente quando eu estava fazendo a minha iniciação científica no Instituto Butantan, né, no laboratório do Museu Biológico, eu uhum, comecei a ter mais contato, né, tanto por conta da minha iniciação científica, né, trabalhava com aves, quanto também com pessoas que trabalhavam com diferentes grupos, então aranhas, né, abelhas, borboletas. E aí nessa época, né, eu comecei a ter um pouco mais de contato com diferentes grupos, e aí eu comecei a participar, né, de trabalhos de campo, né, e fui estudando por conta, assim, né, a teoria por trás da identificação das espécies. Então, eu comecei também por conta do Tantan, fiz contatos na área de consultoria ambiental, né? E, assim, eu comecei trabalhando com análise de armadilha fotográfica, né? De imagem, né? De armadilha fotográfica, principalmente uhum, para mamíferos, mas eu também trabalhava com aves na EC, e aí eu comecei a pegar gosto por estudar diferentes grupos, né? Então, na uhum, consultoria, eu acabei indo para trabalhar com mais aves e mamíferos, E, e aí, durante a pandemia, né, que a gente estava uhum. no lockdown, um amigo meu, né, o Reinaldo Elias, ele me indicou o iNaturalist para começar a registrar os bichos do meu jardim, basicamente. E aí lá eu comecei a tirar foto de inseto, de animais menores, né, tipo aracnídeos. Uhum. E aí, usando a plataforma, em contato com especialistas, eu comecei a me interessar por identificar também insetos, aranhas, né, e outros grupos. Então, aí eu fui, assim, foi tipo uma coisa que foi acumulando, né? Então, comecei com aves mamíferas, depois fui indo para insetos, aranhas, e aí eu fui pegando gosto por tentar entender como identifica todos esses grupos, né? Então, acho que daí que foi surgindo, né? E aí daí para frente foi cada vez mais. E como é que é ser consultor ambiental? Explique para os ouvintes o que é ser um consultor ambiental. Bom, a consultoria ambiental, né, uma das áreas de atuação, né, principalmente o pessoal que quer trabalhar com zoologia, ecologia, né, fora da área acadêmica, a consultoria ambiental acaba sendo um caminho interessante, né? O pessoal da botânica também. Basicamente, a gente tem o processo de licenciamento ambiental, né? Então, qualquer empreendimento, né, que vai ter, então, Uhum, uma mineradora, uma indústria química, que precisa de uma licença de operação, né, uma licença para muitas vezes ter que abrir, né, um espaço, né, uma área, tirar árvores e aí fazer uhum, a compensação. Todos esses processos, eles precisam de uma empresa de consultoria ambiental. E aí, nesses projetos de consultoria ambiental, você tem trabalhos com fauna, né? Então, os estudos uhum, de mamíferos, aves, anfíbios, répteis, parte de flora, né? Para você fazer laudo de supressão, né? Então, as árvores que vão ser retiradas, e de compensação, que são as que vão ser plantadas para compensar, né? Essa retirada. Então, assim, tem diferentes de atuação, mas a priori, assim, né? Inicialmente é com foco no licenciamento ambiental. Existem pesquisas e outros tipos diferentes de atuação, mas, assim, a consultoria ambiental, de certa forma, acaba se concentrando nesse tipo de processo, né? Existe 2 tipos de licenciamento, né? Assim, dentro do contexto das licenças, né, você tem diferentes tipos de projetos, né? Uhum, Então, você tem, por exemplo, os projetos que são
mais simples, dependendo do empreendimento. Então, são, por exemplo, laudo de fauna, que você Uhum, vai lá, fica 5 dias, faz um levantamento, e tem uma ideia, né? Faz um levantamento de flora também, mais tranquilo. Mas você tem empreendimentos que são mais impactantes, né? Assim, né? Do ponto de vista ambiental. Então, por exemplo, uma área de mineração, né? Então, aí você vai ter o tipo de licenciamento, seria vai um pouco mais complexo, que vai exigir muito mais documentação, vão exigir muito mais etapas, né? Muitas vezes para esses trabalhos envolvem várias campanhas, né? Então você vai para campo várias vezes ao ano para fazer estudos de fauna, flora. Então tem um licenciamento que ele é um pouco mais rápido, né? Mais simples, uhum. quando são empreendimentos de baixo impacto. E quando são de grande impacto, você tem todo um processo mais complexo, né? Envolve muito mais tempo, né? Para desenvolver. E durante a sua consultoria ambiental, você tem que identificar várias espécies, né. Como é que você faz isso? Como é o processo? Então, geralmente os trabalhos de campo que eu faço, né, quando geralmente foca com aves, né, e mamíferos. Então, Uhum, para aves, por exemplo, a gente tem algumas metodologias específicas, né, que a gente aplica. Então, a mais comum, né, que a gente utiliza, que é o transecto, que você tem um caminho que você traça, né, delimitado, e uhum, aí você vai anotando, né, as espécies que aparecem e o número de indivíduos, né. Para a identificação das espécies, estou falando de aves, e principalmente no contexto de ambientes com floresta mais densa, como o Mata Atlântica, você tem a parte, digamos assim, auditiva tem que ser mais desenvolvida, porque para aves, assim, principalmente em ambiente muito fechado, nem sempre você consegue ver a ave que está vocalizando. uhum. Mas aí a vocalização, o padrão da vocalização da ave é o melhor forma que a gente tem para conseguir identificar que é aquela espécie, né, que está naquela região. Isso é o mesmo para o padrão de identificação, por exemplo, para mamíferos já é um pouco diferente. A gente tem as armadilhas fotográficas, né? E nas armadilhas elas podem ter tanto foto quanto vídeo, né? Então a Uhum, gente tem toda a parte visual, né, do padrão daquele mamífero para identificação. E também para rastros, por exemplo, também é o padrão visual. Então o formato da pegada, o tamanho da pegada, são alguns indicativos de como a gente chega nas espécies, né? Indo para herpetofauna, né, que são os répteis e anfíbios, né, uhum, também bem complexo, assim, mas anfíbios, eles seguem uma lógica parecida com a das aves, né, a vocalização, ela é exclusiva é, de cada espécie de anfíbio, né, apesar de ter algumas parecidas, né, você consegue diferenciar, e uhum. também tem a parte visual, que na busca ativa você consegue encontrar os indivíduos, e aí tendo eles em mãos, você consegue ver os detalhes para conseguir separar uma espécie da outra, assim como é para serpentes, lagartos, né, Uhum. então seria mais ou menos essa forma, assim, mais geral de identificação, né. E como você aprende a ouvir, né, a identificar pelo som os pássaros? Você escuta áudios antes, né. E quando você não identifica, o que você faz? Então, para aves, não são raras as vezes que tem uma vocalização que é complicada, né, porque tem Uhum, vocalizações que são muito parecidas umas das outras, principalmente chamada, né, que é aquela notinha, né, o uhum, piadinho, tem muita espécie que faz, então, muitas vezes a gente fica em dúvida e acaba preferindo não colocar nada, né, tipo, fica na dúvida naquele momento, a gente não coloca, grava, né, aquela vocalização e tenta ver com algum colega, né, ou algum outro colega para ver se, tipo, chega alguma coisa. Mas muitas vezes acaba passando, assim, batido porque é um piada muito genérico, aí fica difícil às vezes uhum, de gravar pela distância e não pega. Mas assim, para estudar a vocalização de aves, a melhor forma, assim, que eu falo são 2 formas, né, 2 caminhos, né, uhum, em 2 etapas. Você tem a primeira que é a parte teórica, então você vai, por exemplo, no Wikiaves, no iNaturalist, né, são plataformas que têm vocalizações de aves, e aí você procura as aves da sua região, por exemplo, se você tiver uma curiosidade com alguma ave específica, e aí você fica ouvindo lá as gravações. E aí você começa a perceber que alguns grupos têm padrões muito similares, assim. Então, você vai pegar, por exemplo, vocalização de um arapaçu, né, que é uma ave parecida com o pica-pau. Tem alguns arapaçu que têm um padrão, né, de vocalização bem contínuo, né. Tem muitas uhum. espécies que ocorrem juntas que têm esse padrão contínuo. Então,
você pode associar padrão contínuo, pode ser um arapaçu, pode ser um pica-pau, que também tem padrão contínuo, algumas espécies. Então você começa a entender, assim, pelo jeitão, né, da Uhum, vocalização, quais grupos que podem ser. E aí você vai entender os padrões. E aí você consegue, vamos se corroborar, né, esse estudo indo para uhum, campo. De preferência, para quem ainda não tem experiência assim na área e quer começar, eu recomendo sempre ir com alguém experiente, algum guia, por exemplo, para ir falando, né? Tipo assim, você tá andando na trilha, ouve um som lá e aí fala, o que que é isso? Ah, essa é a espécie tal. E aí você em campo uhum. ouve a espécie e aí você depois ouve em casa e vê como é que é na gravação, porque às vezes tem uma variaçãozinha quando é gravado quando você tá em campo, que é interessante de ter um comparativo, né? Então, eu iria por esse caminho, né, para começar a estudar. Quais são as dificuldades para identificar uma espécie? Principalmente as que são parecidas, como que usam mimetismo. Então, essa são as grandes, eu brinco, né, que são as trollagens, né, das identificações. Porque, principalmente para invertebrado, né, então falando de insetos, isso é uma coisa muito comum. Então, assim, um exemplo clássico, assim, tem padrões que são muito conhecidos de mimetismo, né, de espécies parecidas. Uhum, Um exemplo disso tem uma vespa, que é uma vespa parasitoide, um grupo de vespas parasitoide que tem o mesmo padrão de uma espécie de percevejo, que tem o mesmo padrão de uma espécie de besouro. Então, assim, isso não raramente acontece com insetos, né, invertebrados de uma forma geral, tem essas questões. E aí a melhor forma de separar acaba sendo nos detalhes da morfologia. Então, assim, como é que eu vou separar só pelo padrão de coloração? Você fica em dúvida. Mas é quando você vai ver o detalhe da antena, o detalhe da asa, o detalhe dos olhos, você já consegue, por esse padrão, saber que é de um grupo que não é aquele que está aparentando. Então, você olha lá, você associa com aquela vespa, só que quando você vai ver a antena, os olhos e o corpo de uma forma geral, é de um percevejo. uhum, Então, assim, padrão de coloração confunde muito, né? Tem padrões de mimetismo morfológico, então às vezes é o formato do corpo que é igual, não é nem a coloração, mas é o formato do corpo. Então você olha, você tem certeza que aquilo lá é, sei lá, é um besouro. E aí quando você vai ver, não é um besouro, é uma cigarrinha, sei lá. Sabe? Tipo assim, isso acontece com uma certa frequência. Então a gente tem que ficar atento, né? Então, dentro do contexto do iNaturalist, por exemplo, eu faço a curadoria. uhum. Lá a gente, assim, vira e mexe, eu também caio nas pegadinhas. E aí chega um especialista e fala assim, olha, não é bem isso, na verdade é essa daqui, porque olha o detalhe aqui da antena. Aí quando você vai ver é um detalhezinho que muda e faz a diferença. Então, tem essa dificuldade das espécies similares, mas identificação, de uma forma geral, assim, para animais, com exceção de algumas espécies conhecidas, eu sempre falo que não é algo tão trivial assim, né? Super simples. Às vezes a pessoa vai super confiante falar uma identificação e na verdade não é, porque sempre tem esses detalhezinhos que tem que ficar atento. Então, dependendo do grupo, às vezes até o ângulo que você tira a foto, o ângulo que você vê o bicho, influencia. Então, por exemplo, para mosca, tem grupos que só se você tiver a visão lateral da mosca, você consegue Uhum. saber. Se você tiver a visão por cima, você não consegue diferenciar. Então, para vespa isso acontece, para besouros. E também os ângulos, né? Então, isso que eu falo, quando a pessoa às vezes manda foto de bicho, né? Tipo, achei esse bichinho aqui, eu quero saber o que é. Muitas vezes eu falo, mas você tem uma foto de lado do bicho, uma foto de cima? Porque dependendo do grupo, isso influencia. Então é muito variável, assim, identificação, assim, de grupo para grupo tem muitos padrões diferentes, assim, as formas que você vai diferenciar, né? E saber a localidade também influencia, né? Sim, a distribuição para muitos casos, né, isso ajuda bastante, sim, principalmente, tem um exemplo clássico, assim, né, de bichos que o pessoal confunde, né, que é a onça pintada e o leopardo, né, Uhum, e assim, esse é um exemplo que eu sempre falo para a pessoa, assim, você não quer ter dúvidas, você só pergunta a localidade. Viu a foto. Ah, foi no Pantanal, onça pintada. Viu a foto, tá muito parecido, tá estranho de longe, tá onde que foi? Ah, foi em um país da África. Fala, pô, então é leopardo. Assim, tem casos de distribuição que é muito, assim, fica muito óbvio quando você uhum. tem a localidade.
Isso acontece também na região amazônica, né? Que as regiões entre rios, né? Que a gente chama de interflúvio, cada região, para alguns grupos, esses interflúvios separam as espécies. Uhum. Então, pode ser muito parecido, mas aí quando você descobre qual que é a região entre rios, você já mata a espécie por lá, né? Então, isso é muito importante. Temos a questão também, né, da cobra coral, das falsas jararacas, que o povo confunde muito. Como saber a diferença? Então, eu falo assim, né? Geralmente você vê um padrão parecido com coral, na dúvida não mexe. Se você é uma pessoa que às Uhum, vezes viu no mato, tem a curiosidade de querer, né, mexer e tal, eu falo assim, não mexe. Se você não sabe porque o que acontece, né? Tem a questão do formato da cabeça, tem algumas questões morfológicas que eu acho que, assim, grande parte das pessoas não vão ter a percepção detalhada de como separar essas características no primeiro momento. uhum, E o padrão de coloração, ele confunde bastante. Então, assim, tinha até uma musiquinha, né, que falava, né, da vermelho, branco e preto, e aí você sabia pelo padrão, assim, mas isso nem sempre funciona. não. Tem muitas vezes que tem muitos pares, né, de mimetismo, Uhum, né? Então tem a falsa coral, sempre tem uma cobra coral verdadeira com padrão similar, né? Então, eu sempre brinco assim, ó, na dúvida, tira uma foto, manda para alguém, né, um especialista, que vai saber diferenciar porque já tem um olho mais treinado. Mas uma pessoa que não é da área, tentar ir só pelo forma da cabeça, olhando uhum, assim pelo padrão, pode confundir e acabar, né, mexendo no bicho e dar algum problema. Então, eu geralmente recomendo assim, tem padrão de coral, se o bicho tá no caminho dele lá ainda no mato, deixa o bicho seguir o caminho uhum. dele, não vai querer mexer, né? Então acho que é bom evitar. Quais são os métodos modernos para a identificação de espécie? Então, para identificação de uma espécie, né, separar, acho que primeiro até a definição de espécie, né? Isso é Uhum, uma grande questão, assim, porque isso até é um debate acadêmico até hoje, né? O pessoal tem diferentes formas de interpretar o que é uma espécie, né? E a gente nunca chega num consenso de fato, né, do que é uma espécie, porque temos algumas barreiras, né? Existem os híbridos, existem uhum, linhagens que surgem do cruzamento de duas linhagens, e aí isso gera né, seria uma nova espécie, né? Tem casos já conhecidos disso, né? Espécie gerada por hibridização. Então, assim, definir espécie é difícil, mas considerando a espécie naquele contexto de que são geneticamente diferentes, né, uma espécie da outra, e reprodutivamente, em tese, elas não cruzariam com outras, né? Assim, num contexto em que híbridos não são super comuns, né? Vamos dizer assim. uhum, As formas que a gente tem, né? Então, tem a primeira que é uma das mais antigas, né? Que é a morfologia, né? Você comparar basicamente uhum, com um bicho, por exemplo, um bicho de museu, você pega a morfologia, o formato da perna, formato, no caso do morcego, por exemplo, formato da asa, né? uhum, Comprimento, toda a biometria, né? Faz as medições. Essa é uma forma de você diferenciar uma espécie da outra. Mas aí acontece que você tem espécies, como você citou, né? No caso das falsas corais, né? Então você tem uhum, algumas que têm padrões morfológicos parecidos. Aí você pode ir para uma outra linha, né? Que é a linha genética. Então você, uhum, tendo o DNA desses dois indivíduos, você consegue saber que são de espécies diferentes por conta do material genético. Em campo, né? Quando você tem o bicho lá em vida, no hábitat natural, uma das coisas que você pode usar, que acaba ajudando em muitos casos, é o comportamento. Então, muitas vezes, isso falando, por exemplo, para um caso assim de ave que você está ouvindo, e aí uhum, quando você vai ver, o bicho ele tá no chão, no meio da serrapilheira lá pulando, e não tá na copa da árvore. Só o fato do bicho estar no chão na serrapilheira e lá procurando as folhas, a gente já sabe que ele não pode ser, por exemplo, um pica-pau uhum, típico, né? Que fica nas árvores. Aí a gente já fala assim, tá, o bicho tá no chão procurando folha, então assim, se ele tivesse na copa da árvore, poderia ser uma espécie. Como não tá, pelo comportamento de procurar invertebrados no solo, ficar mais no solo já é um indicativo. Então, o comportamento, o tipo de habitat, né? Então, às vezes você ouve um bicho no ambiente de brejo,
e o outro que você ouve no ambiente de mata. Às vezes o habitat, né, só o habitat já ajuda a diferenciar uma da outra, porque é um bicho mais associado com brejo, com água, né, e o outro é mais de terra firme e floresta. Então, assim, habitat, comportamento, né, de uma forma geral, questão genética, né, material genético, Uhum. e morfologia, né, acho que são as principais formas, e vocalização, né, no caso de animais que têm vocalização característica, né, tipo anfíbios e aves, por exemplo, também é uma forma de diferenciar, né. Como é que você sabe que aquela espécie é desconhecida? Então, para você chegar, né, até uma espécie nova, né, ou assim, bater o olho e falar: "Isso tem alguma coisa diferente", isso eu acho que exige um treinamento, né, uma especialidade muito avançada, né. Então, assim, para a pessoa ela já ter esse insight, assim, de o pesquisador chegar e falar assim: "Isso é uma coisa nova", ele já tem que estar muito familiarizado com aquele grupo e já saber que claramente está fugindo alguma coisa do padrão esperado, né, para aquele grupo, né. Mas assim, de uma forma geral, para você chegar numa espécie nova, tem a parte de comparação morfológica, comparação, genética, né, então às vezes o bicho parece muito com outro, só que aí quando você vai fazer a genética do bicho, você vai ver que ele tem um monte de diferenças, né, pequenas diferenças, que já caracterizariam uma linhagem nova, né, uma linhagem própria. Então, isso acaba acontecendo, né, de uma das formas, né, então é comum o pessoal, por exemplo, de museu, e tem um monte de bicho coletado, tal, começar a fazer estudos com a genética, né, que antes não eram feitos, começar a fazer com genética e ver que, na verdade, naquela gaveta tem um complexo de espécies, não só uma espécie, como pensava há um tempo atrás. Então, a genética, eu acho que está sendo uma das formas mais, a metodologia, né, de você fazer todo esse mapeamento genético, está sendo a melhor forma de você descobrir novas espécies. E acho que essa é a melhor forma hoje em dia, eu diria, de definir uma nova espécie, né. Quais espécies, assim, que ao longo do tempo mudou o nome, que você consegue lembrar? Tem uns casos, assim, mais chamativos, né, assim, teve um caso de espécie que mudou o gênero, né, taxonômico, ele mudou e voltou, assim, algumas vezes, né, que é o do sanhaço, né. Então o sanhaço, ele tinha ficado por um tempo como Tralps, e aí teve uma revisão e tal, mudaram para o gênero Tangara. E aí depois o pessoal viu: "Não, mas esse bicho não é próximo dos Tangara, é próximo dos Tatos". Ele voltou pra Talpa de novo. Então o sanhaço, vira e mexe, fica com um pouco de receio de voltar a ser Tangara e depois voltar a ser tal. Mas acho que agora parou em Tralpes de vez mesmo, né. Também tem um caso, da entomologia, que são das borboletas, né, que o pessoal chama popularmente de rosa de luto, asa de defunto, Uhum. que são borboletas, né, a rosa de luto preta e rosa, né, e a caixinha de defunto preta e amarela, né, que geralmente aparecem, né, em jardins, né, em casa, no quintal. E elas eram do gênero papilio, que é um gênero que hoje em dia está restrito ao Velho Mundo, né, então, as espécies lá da Europa, por exemplo. E as daqui da região neotropical, né, América Latina, passaram a chamar o gênero Heraclides, né. Uhum. Então, assim, essas pequenas mudanças, elas acabam acontecendo, né, e assim, tem é o que eu falo, né, assim, que vive mudando e pode mudar de novo, porque nem sempre é um consenso, né. Uhum. Então, às vezes, os pesquisadores daqui, da América do Sul, podem falar: "Não, de fato é esse gênero". Mas aí você vai pegar os pesquisadores, sei lá, da Europa, da América do Norte e vão falar: "Não, não é". E aí tem esses conflitos, né. Então, Uhum. às vezes a classificação, isso é um ponto, né, que, muitas vezes o pessoal fica em dúvida, né, mas dependendo do lugar que você consulta, eles podem usar uma classificação diferente. Então, um exemplo disso é para aves, aqui no Brasil, a gente usa o CBRO, né, a lista do CBRO, Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Só que no resto do mundo, eles usam o Handbook of the Birds of the World, né, uma coisa assim, que é o Clements, né. E basicamente essa diferença de taxonomia nem sempre acaba, né, sendo harmoniosa, né, o pessoal às vezes acaba tendo alguns conflitos nesse sentido, né. Então, acaba acontecendo mesmo de a espécie ter um nome,
quando é aqui no Brasil, e aí quando você vai numa plataforma global, Uhum, acaba tendo um conflito de nomes, né? Então as espécies elas podem ter essas mudanças às vezes por um consenso, ou muitas vezes tem porque uma classificação não concorda com a outra e aí ela fica com mais de um nome, né? uhum. Responde a pergunta. Você já teve problema na identificação das espécies? Já eu falo que até hoje, né, eu tenho essas questões na falando da curadoria, né, do iNaturalist, por exemplo, Uhum, muitas vezes gera dúvidas, né? Então tem alguns grupos que são menos conhecidos, né? E aí a gente acaba estabelecendo, vai, entre os especialistas daqui a gente estabelece, esse bicho com esse padrão é desse gênero, por exemplo. uhum, Só que aí chega um especialista do grupo que começou a trabalhar com o grupo agora, de fato, né? E é uma das poucas pessoas que trabalha, chega e começa a falar, então, na verdade, esse gênero são vários, não é mais só esse gênero, vira outra coisa, e aí a gente fala, tá, então a identificação tá errada, tem que arrumar. Casos, como eu falei, de mimetismo, vira e mexe eu caio nas pegadinhas, né? Então, eu falo que fui trollado, né? Por esses bichos, né? Porque tem uns que realmente confundem. E às vezes até a percepção da foto, né? Nem sempre a foto fica numa qualidade, por exemplo, que te facilita. E aí, às vezes, para mim, a qualidade pode ser um limitante, daquele jeito. Só que para uma pessoa que tá um olho mais treinado para aquele bicho, vai olhar e só com a foto do jeito que tá já consegue ver uma característica do trimante que eu não vi. Então, sempre tem uma ou outra que a gente acaba confundindo, né? Faz parte. Né? A foto não é muito confiável, né? Então, existem grupos que, falando, por exemplo, de percevejos, né? Muitas vezes é só pela genitália. Então, você tem que ter o bicho em Uhum. mãos, de fato, para você conseguir separar as espécies. Por foto, às vezes você só consegue chegar a gênero, tribo, né? Alguma coisa assim mais ampla, né? Então, a foto, eu falo assim, a qualidade da foto ela ajuda, né, para muitos grupos, mas tem grupo que você pode ter assim a melhor foto possível, assim, a mais HD de todas, 4K e não dá para sair de gênero, porque não é só com foto que resolve. Então, eventualmente acontece. E como é que é a sua experiência em campo sobre a identificação das espécies? Em campo, eu sou um pouco mais generalista, né, de uma forma geral. Apesar de eu trabalhar com em consultoria especificamente mais com aves e mamíferos, né, eu acabo auxiliando em campo com estudos de epitofauna, né, e querendo ou não, quando eu tô no mato eu acabo vendo tudo, né, então eu vejo inseto, eu vejo aranha, eu acabo ficando em tudo, né. Mas para identificação, de uma forma geral, assim, né, a acaba sendo relativamente tranquilo, porque a gente eh, faz um estudo prévio, né? Então a gente busca as espécies já possíveis de ocorrer na região, já estudo caso de espécies que têm vocalização, já estudo as vocalizações, os padrões de morfologia, então eu já faço um estudo prévio para ir para campo já preparado para o que eu vou encontrar. Então isso facilita bastante. Nem sempre é simples, né? Tem toda essa problemática de, às vezes, a vocalização está longe, é uma vocalização genérica. Às vezes o bicho está no contraluz, na copa da árvore, lá não dá para ver os detalhes. Então, de uma forma geral, acaba sendo tranquilo, né? Assim, mas sempre Uhum. tem uma ou outra que dá uma dúvida, né? Quais equipamentos que você usa? Para campo, assim, geralmente para aves eu acabo usando mais o binóculo, né? Eu não Uhum. tenho tanto hábito de usar câmera, né? Tipo, geralmente eu tô na equipe com alguém que já tem a câmera, né? Então, acaba fazendo uma dupla, um tira foto, eu vejo no binóculo, anoto, né? Então, seu binóculo é indispensável, principalmente para estudo com aves, né? Assim, é o mínimo possível, né? Para ter. Para pegadas, né? Então, falando de mamíferos, né? Sempre vão ter uma trena, porque o tamanho da pegada, né, até para fotos tão comparativo, né, isso influencia também na identificação, né? Uhum. Então é importante ter uma trena para você fazer as medições dos rastros, né? Para armadilha fotográfica, né, aí não são equipamentos especificamente, mas seriam tipo os tipos de recursos que a gente usa, né? A gente muitas vezes tem que colocar iscas, né, para atrair Uhum. os mamíferos para as armadilhas. Então a gente
coloca criara de milho, né, bacon, enfim, né, tipo, tem um monte de chamar de banana, né, fruta, né, para chamar diferentes grupos, né. Então, assim, são alguns artifícios que a gente usa em campo, assim, que são costumeiros, né, fora os equipamentos de segurança, né, que são de praxe, Uhum, assim, né. Então perneira, né, é super importante, né. Caso você não vá de perneira, né, usar uma galocha pelo menos, né, mas sempre estar com alguma coisa uhum, protegendo, né, as canelas, né, porque uhum, a gente nunca sabe o que vai encontrar, né, não só de serpente, né, que pode eventualmente ter um encontro nesse sentido, mas também pelo ambiente, né, às vezes tem muita pedra, né, e tal, então é sempre bom uhum. você estar com a perna protegida, né, pra não ter nenhum problema em campo, né. Acho E tem as espécies irmãs, né? então tem casos, né, assim, um caso alguns casos clássicos, né. Então, falando de eu vou falar bastante exemplo de aves, né, que eu falo não um dos grupos que eu acabo trabalhando mais, mas assim, de aves tem o caso clássico das elênias, né. Elênia é um gênero de aves da família Tiranidae, que assim, eu diria que 90% dos casos a melhor forma de você diferenciar é pela vocalização. Então, assim, são aves que muitas vezes você vai encontrar em campo, se ela não vocalizar só vendo no binóculo, na câmera, nem sempre você consegue chegar na espécie, né? Porque tem muitas espécies similares, né, dentro desse gênero. Tem casos, né, de gêneros assim um pouco mais distantes, assim, né? Porque são espécies irmãs, mas elas têm um padrão de coloração diferente, a distribuição, né? Muitas vezes ajuda a diferenciar. Mas em casos que as espécies irmãs são similares e ocorrem no mesmo ambiente, na mesma distribuição, aí muitas vezes você tem que, né, usar o máximo de artifício que você puder. Tentar tirar, dependendo do grupo, né, como eu disse, os ângulos diferentes para tentar achar uma característica peculiar, né, diferente do grupo, né. Então, tem um Uhum, exemplo, por exemplo, de os lagartos, né, chamados lagartos de cauda azul, né, gênero Microblepharus, né. Tem 2 espécies muito similares, só que a diferença de uma para outra é a linha branca da lateral do corpo, que em uma é contínua ao longo do corpo e a outra não. Então, assim, se você tiver a foto do bicho de um ângulo que não dá para ver essa linha, você não consegue separar. uhum, Então, assim, espécies irmãs muitas vezes, né, assim, é recorrente, né, e falando de insetos, isso aí é muito comum, é no detalhe mesmo, e nem sempre a gente consegue, né, então tem a problemática de nem sempre a gente conseguir separar as espécies irmãs só por registro fotográfico, né, e aí você teria que levar no laboratório para analisar mais profundamente, né. O Brasil ainda tem muitas espécies para ser identificada, né? Então, o Brasil, né, é o país com a maior biodiversidade do planeta, né. Uhum, Então, assim, apesar da gente ter a maior biodiversidade, a gente não conhece, grande parte tipo assim, de grupos que, assim, são os mais abundantes aqui, né, então, em relação a outros países, só que a gente não tem, muitas vezes, especialistas, né, para estudarem esse grupo, né. Então, assim, falando de animais menores, né, os invertebrados, né, aracnídeos, miriápodes e afins, assim, tem poucos especialistas, né, para dar conta da diversidade que a gente tem aqui, né. Então não necessariamente a gente tem pouco só em número, né, de número assim, falar: "Ah, tem, sei lá, uns 20 especialistas", só que você tem uma diversidade de milhares e milhares de espécies, não dá conta, né, de descrever tudo. Então a gente tem essa questão das espécies a serem descritas, a gente tem, a questão de uma revisão, né, do conhecimento que a gente tem. Então, muitos animais que estão coletados em museus, que estão numa gaveta como sendo de uma espécie só e na verdade é um monte de espécie que ainda não foi analisado. Então a gente ainda tem muita espécie descrita que já está coletada em museu, né, basta fazer uma revisão desse material, né. Então, assim, são várias camadas, né, de desafios que a gente tem, né, e e é importante, assim, eu falo para as pessoas sempre registrarem, né. Então, a biodiversidade, assim, de tudo que é grupo, né. Porque tem uns grupos que chamam mais atenção, mas tem aqueles grupos de animais pequenininhos que o pessoal passa batido. Eu sempre falo: "Tira a foto, registra, tira a melhor foto que você conseguir, melhor ângulo", porque muitas vezes você tem uma espécie nova na sua casa e você não sabe, né. Então falando até do iNaturalist, tem um projeto na plataforma que é dos primeiros registros, fotográficos da espécie em vida, né.
Então, um bicho que foi coletado, por exemplo, no começo do século, ninguém nunca viu o bicho em vida, só tem um ele coletado em museu, e aí alguém tirou foto no quintal de casa, e aí foi ver, era uma espécie que já era conhecida, porém não em vida, e foi registrada por uma pessoa que estava no quintal da casa dela. Então, assim, isso acaba acontecendo, tem casos de pessoas que tiram fotos de bicho de um grupo desconhecido e um especialista chega e fala, cara, nunca vi isso na minha vida, provavelmente é espécie nova, pode ser até gênero novo, né? Então, o que eu falo para as pessoas é assim, a gente tem muitas dúvidas sobre a nossa diversidade, né? Sobre quantas espécies de fato a gente tem, mas um jeito de você ajudar é, tipo, registrando, né? Procurando, se as pessoas tiverem essa curiosidade, elas registram mais e tendo essas fotos é mais material para ser analisado e possivelmente achar espécie nova aí que está já registrada, está em museu, então tem muita possibilidade, né? A pessoa tirando foto, né, onde ela pode colocar? Então, tem diferentes plataformas, né, que a pessoa pode utilizar, né, as plataformas de ciência cidadã, né, que a gente chama, né. Uhum. Exclusivamente para aves, tem o eBird e o Wikiaves, né, que você pode subir foto e vocalização, né. Você tem o Xenocanto, que é específico para vocalização de aves, né. Você tem o iNaturalist, né, que é a plataforma que faz curadoria, que ela é para qualquer ser vivo, então ela não tem restrição, literalmente você pode tirar foto de fungo, de bactéria, de, né, assim, o que você quiser e postar lá, então é foto e vocalização também, vocalização não, né, áudio, né, de uma forma geral. E tem o iNaturalist, que é a plataforma que eu sou curador, que você pode subir registro de qualquer ser vivo, literalmente, então desde fungos, plantas, insetos, até bactérias e vírus de planta, por exemplo, você pode subir foto, foto de microscópio, enfim. E lá você pode subir foto e áudio também, né? Então, são as plataformas que, assim, mais usuais, né, eu diria, né? Você tem o Biofaces aqui no Brasil também, né? Bioface, né? O Wiki Borboleta, que é específico de borboletas e mariposas aqui do Brasil. Então, existem diferentes plataformas de acordo com os grupos, né? Mas, assim, eu acabo recomendando o iNaturalist como uma plataforma mais geral. Então, se às vezes a pessoa tem dúvida se o registro de natureza dela pode ser validado ou não em uma plataforma, no iNaturalist com certeza vai ser. Então, fica as formas, né? Porque tanto que essas plataformas, por serem de ciência cidadã, você tem a parte do cidadão, que é que está subindo a, a foto, mas você também tem os especialistas que atuam na plataforma na moderação, né, na curadoria. Então, às vezes a pessoa sobe uma foto sem saber o que é, e aí chega lá um especialista e fala para ela, ó, na verdade isso aí é uma espécie que é comum, sei lá, na Mata Atlântica, tal, é bem conhecida, tal. E aí as pessoas têm esse retorno de não saber o que elas estão registrando, né? Então, acho que seriam essas as principais, né? Quais são os desafios da identificação das espécies no Brasil? Então, o principal desafio, eu acho que entra na questão de especialistas, né, profissionais capacitados para fazer identificação precisa, a revisão, né, da classificação dos organismos daqui, e também que é uma dificuldade boa, né, que assim, pelo fato da gente ser muito biodiverso, a gente tem a questão de ter muitas espécies aqui que são similares, espécies do mesmo gênero, que, enfim, né, precisa elucidar melhor se são de fato aquelas espécies, se são mais do que a gente imagina. Então, por ter uma grande biodiversidade e, e ainda ser muito desconhecido, assim, e tendo poucos especialistas em muitas áreas, a gente acaba ficando com muitas lacunas, né? A gente não sabe. Tem muito bicho, assim, muito inseto que é comum em casa que a gente não sabe o ciclo de vida completo. A gente não sabe o que ele come de fato, né? O que ele faz. Então a gente ainda tem muitas lacunas, assim, dentro de espécies que são comuns de encontrar em casa, mas a gente não faz ideia, porque não tem gente que estuda. Então, eu acho que se a gente tiver um incentivo maior, né, à pesquisa, né, à ciência cidadã, de uma forma geral, eu acho que a gente engaja não só pessoas que querem estudar esses grupos e acham que não pode, porque, sei lá, fala assim, mas eu vou estudar como, né? Quem tem alguém que pode me ajudar, tal.
Então, você dando um caminho para essas pessoas e também mostrando para a sociedade que elas também, que as pessoas, no geral, podem contribuir, eu acho que é o Uhum. caminho para a gente conseguir elucidar melhor a biodiversidade daqui do Brasil, né? Você tem algum livro, algum documentário para recomendar para os ouvintes? Olha, de livro tem alguns livros sensacionais, assim, porque ajudam na identificação, né? Então tem, falando, por exemplo, de borboletas, né? Tem as Borboletas do Brasil, que são 3 volumes, se eu não me engano, né? Que é um livro que, assim, detalha bastante, né, as espécies que a gente tem aqui, né? Até então, né, que tinham sido lançadas na Uhum. época, né? O que a gente sabia, né, das espécies. É um livro muito bonito, com fotos, assim, bem nítidas, assim, das espécies, né? Então, esse eu acho que é um livro interessante para quem, por exemplo, quer começar com identificação de borboletas, né? A gente tem livros, né, mais gerais, assim, né? Então, assim, eu falo até de livros antigos, né? Então, a gente tem alguns livros antigos que falam da fauna brasileira como geral, como um todo, né? Tem o Besouros do Brasil, né? Que é um livro também que é um compilado das espécies aqui de besouros, tem as ilustrações, né? Também pode ser um caminho, né, para identificação. Mas eu acho que, assim, considerando a facilidade que a gente tem hoje, né, em termos digitais, né? Eu acho Uhum. que um caminho que foi um que eu, falando por mim, né, assim, um caminho que eu fiz, assim, era ir nessas plataformas mesmo, né, e ver os registros feitos pelas pessoas, né, e ver a identificação e entender, né, mesmo nesses sites, né, fala um pouco da taxonomia, qual é a família, a ordem que fazia parte, Uhum. e aí nisso você começa a entender os padrões, né, dos grupos. Uhum. Então, eu acho que assim, indo, por exemplo, no iNaturalist, no Wikiaves, Wiki Borboleta, eu acho que é bem importante utilizar essas plataformas também como forma de estudo, né? É claro que você tem que ter é, digamos assim, entender que tem uma questão de que nem sempre as identificações elas podem estar precisas, porque como é Uhum. uma plataforma, né, que muitas pessoas podem dar uma ID, nem sempre ela pode estar 100%, né, correta, pode ser que tenha alguma dúvida nisso, mas eu acho importante se ter o contato nessas plataformas, porque lá você conhece os especialistas, né? E aí, assim, falando do Enatura, como é uma plataforma global, você pode conversar com especialistas de tudo que é lugar do mundo, de tudo que é grupo. Então, às vezes a pessoa tira uma foto de uma planta, tem dúvida, fala com o especialista, manda uma mensagem, e aí ele passa um monte de artigo, referência de como você pode chegar naquela identificação. Então, eu acho importante os livros, né? Claro, né? Mas eu acho Uhum. que a gente ainda tem livros muito específicos, né? Assim, tipo, livros Uhum. focados em aves, às vezes aves da Mata Atlântica, tem, né? Um livro, né? Aves da Mata Uhum. Atlântica, besouros do Brasil, mas eu acho que a gente ainda não tem, né? Eu posso estar enganado, mas até onde eu sei, um livro que explora de uma forma mais ampla a biodiversidade brasileira, tentando pegar essas nuances dos grupos, né? Então, a gente acaba tendo mais livros específicos. Então, aí vai muito do interesse da pessoa, né? Mas eu queria que tivesse, assim, uma coisa mais ampla, porque a identificação de espécies, ela, apesar de ter um roteirinho que você segue para você chegar nas espécies, eu acho que também tem uma questão, tem um pouco de subjetividade da forma que você assimila, né, aqueles padrões. Então, às vezes, o pessoal até brinca, né, para aves, tem aves que têm sons que são onomatopeicos, né, que, tipo, é, que o nome da ave quer dizer onomatopeico, né, então o som que ela faz é o nome dela. Só que às vezes a pessoa fala assim, cara, eu não tô ouvindo sabe, o nome do bicho, sabe? Tipo, o bicho que chama, sei lá, o ipi. Aí o pessoal fala assim, cara, eu não ouço o ipi, pra mim é outra coisa. E aí tem a pessoa que fala assim, não, pra mim eu ouço o IP, pra mim faz sentido. Então, o jeito que tem uma subjetividade também, assim, cada um tem uma forma de memorizar os padrões que é difícil de você passar pra pessoa, que pra mim faz Uhum. sentido, pra você pode não fazer, entendeu? Entendi. Então, tem essas questões também de subjetividade além do jeito clássico de identificar, né, correndo uma chave taxonômica, vendo as Uhum. características, né, e tudo mais. Quais são as dicas que você gostaria de dar para os jovens que querem seguir a taxonomia? Então, eu acho que tem um dos caminhos, assim, que eu falo.
da biologia no geral, né, que eu acho muito importante, né, Uhum. é você ter o contato com pessoas da área. Então, assim, tanto através por meio de eventos, né, ou se a pessoa já está fazendo uma graduação, ela ter contato com os professores, mas, assim, é importante o contato com alguém que é da área. Então, assim, se você quer seguir, por exemplo, uma taxonomia de, por exemplo, sei lá, moscas, eu sempre recomendo assim, pesquisem quem são os pesquisadores de mosca que você poderia ter acesso. Então, se você é daqui de São Paulo, você quer conhecer alguém que trabalha com moscas, procure instituições daqui de São Paulo, veja as linhas de pesquisa que trabalham com moscas. Conhecendo essas pessoas, eu sempre falo, entre em contato. Mandar um e-mail, muitas vezes, a área acadêmica, né, o professor de universidade, às vezes parece uma coisa meio longe, né, assim. Só que não, assim, grande parte das vezes o pessoal é solícito, né, então você mandar um e-mail falando, eu estou interessado em trabalhar com taxonomia de moscas e eu queria saber como que Uhum. funciona. A maior parte das vezes você vai ter um retorno e eu acho até interessante, assim, se ser um pouco cara de pau no sentido de você se convidar para conhecer mais, né? Então você fala assim, É poderia verdade. passar, né, nesse laboratório e dar uma olhada como é que funciona, conversar com alguém que está na pós-graduação, por exemplo. E aí, Uhum. nisso, você ter esse contato mais próximo facilita, porque aí o professor, ou enfim, né, mestrando, quem tiver lá que puder te auxiliar, ele vai falar como é que funciona o dia a dia de Uhum. taxonomista de mosca, quais são as principais referências bibliográficas, né? E aí Uhum. nisso facilita muito para você entrar nesse mundo. E aí daí você acaba conhecendo taxonomistas de outros lugares, tal, e acaba fazendo uma rede de contatos. Então, eu acho que ter esse primeiro passo, a iniciativa de entrar em contato e ir atrás, né, Uhum. assim, mais assertivamente, eu acho que é importante. Tem até uma frase: o não você já tem, o sim você corre atrás. Exatamente. Porque às vezes o pessoal fica com receio, né? Pensa, putz, eu vou mandar e-mail para um professor que tem sei lá Uhum. quantas especialidades e tal. Eu falo, cara, mas é gente como a gente, né? Assim, É. então tem que ir atrás, né? Uhum. Então, estamos finalizando. Se você quiser deixar seu arroba, seus projetos. Bom, o meu arroba, assim, pessoal, né, do Instagram, né? Atualmente eu praticamente sou do Instagram, né? O arroba Henrico Tosto, Uhum. TOSTO96. Tem também o arroba da empresa de consultoria, né? Que sou sócio consultora ambiental da Uhum. Biosenso, né? Arroba Biosenso. E eu também sou presidente, né, da Rede Brasileira de Naturalistas, a RBN. Né? Então nós estamos no processo, né? Tá quase finalizando o processo aí de ser uma representação oficial da plataforma global iNaturalist aqui no Brasil. Então lá tem um arroba, no meu perfil Nitos96 tem o arroba da RBN, que é RB Naturalistas, e também tem o arroba do iNaturalist, né, do iNaturalist.org, que é essa plataforma aí que a gente está atuando, né? Então acho que seriam esses aí os principais contatos. Que interessante. Muito obrigado por participar do meu podcast Hora da Fofoca Biológica. Obrigado, ouvintes, por estar agora, até nesse exato momento, escutando a gente. E até o próximo. Pô, eu que agradeço, fico muito feliz aí pela participação, né? E se quiser me chamar mais vezes, estou disponível. Vou Obrigado. chamar sim. Obrigado Obrigado. você.